Sala Interativa. Oferecimento, Loja Centro, o centro de compras. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa sala interativa desta quarta-feira, dia 14 de janeiro. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, tá tudo jóia. Obrigado pela sua companhia, onde quer que você esteja. Vocês são nossos convidados para ficarem juntinhos com a gente até a 1h30 da tarde. E é claro que por aqui sempre contamos com a sua participação. Você pode interagir com a gente mandando a sua mensagem através das nossas plataformas, né? Tem o Facebook, Sistema Floresta, tem também o YouTube Sistema Floresta, além do nosso WhatsApp 94981540004. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, eu faço esse convite agora para você. Aproxima a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no cantinho da tela, você vai ser direcionado para a sua loja virtual e vai baixar o aplicativo do Sistema Floresta. Você vai ter aí a programação da Rádio Floresta 104,7 e também do SBT local e nacional na palma da sua mão. Praticidade, não é verdade? Então baixe agora mesmo, porque a nossa sala interativa de hoje já está no ar. Dando continuidade à nossa sala interativa especial desta semana, hoje vamos trazer uma entrevista concedida ao Marcelo Bulhões com a Mara Rangel, uma empreendedora, uma das mulheres de maior destaque na nossa sociedade. Os detalhes você começa a conferir a partir de agora. Sejam bem-vindos, bem-vindas também ao nosso segundo episódio do nosso podcast Na Floresta, primeira temporada, e nós estamos com uma temática super interessante, né? Nossa gente, nossa história, nossa gente. Estamos conversando com pessoas muito queridas que estão compartilhando com a gente, e vão compartilhar com a gente a sua história de vida, que tem a ver também com a história do desenvolvimento de Tucuruí, do nosso estado do Pará, do Brasil, né? E hoje a gente recebe a nossa querida Mara Rangel. Tudo bem, dona Mara? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Aliás, eu devo lhe chamar de dona Mara como... Não, Mara Rangel. Mara Rangel. Mara Rangel. Mas não é só Mara Rangel o seu nome, não, né? Na verdade, eu sou Mara Cristina, primo de Siqueira Rangel Gonçalves. Que maravilha. Um nome enorme, mas eu tenho muito orgulho dele. Maravilha. Grandão assim mesmo. E essa escolha do nome Grandão, foi sua escolha, sua opção de manter Foi. o nome da família? Quando eu e Zé Carlos decidimos nos casar, eu decidi que não tiraria o nome das mulheres da família, da minha mãe e da minha sogra. Então, Mara Cristina, Cristina com CH, porque é de Cristiano, que era meu pai. Uma pessoa forte, muito influente na minha vida. E recebi o nome dele, né, Cristina. Certo. Primo de minha mãe, Siqueira do meu pai, Rangel de minha sogra e Gonçalves de meu sogro. Muito bem. Maravilha. A senhora nasceu aqui em Tucuruí, não, né? Não, eu nasci no estado do Rio, Itaperuna. Itaperuna. Cidade que fica ao norte do estado, hoje com uns 150 mil habitantes, mais ou menos. Mas na época que eu nasci, né, praticamente 73 anos atrás, era uma cidade muito pequenininha, vizinha de Minas. O seu sotaque, inclusive, é de mineira, né? De mineira, e não de carioca, isso, né? Não de carioca, é mais de mineira. Sim. E a gente tinha muito a ver com Minas na alimentação, religiosidade, tudo isso. Itaperuna é muito ligada. Sim, com Minas Gerais. Com Minas Gerais, certo. bastante. E os seus pais também têm origem ali? Meu pai, no Espírito Santo. Meu avô paterno era fazendeiro de café numa cidade pequenina do Espírito Santo.
E minha mãe era nascida em Itaperuna mesmo. Certo. Fazenda de região. café. Fazenda de café, exatamente. Sim. Que na época do Getúlio, né, do governo, meu avô era fazendeiro de café, e então, depois da quebra da Bolsa, De Nova York, 1929, o presidente. O café no Brasil tinha muito café. Muita oferta de muita café. oferta de café. E o que aconteceu? Em 29, eles tiveram um lucro enorme. O país teve um lucro muito grande com o café. Em 30, foi bem menos que a metade. Então, o governo resolveu que todo o café deveria ser queimado para melhorar valor. Sim, diminuiu a oferta. Diminuiu a oferta, com naturalmente. Isso, aumenta o preço. Aumenta o preço. E aí mandou queimar. E mandou queimar. Getúlio Vargas. Mandou queimar. E a fazenda do seu avô? E meu avô, então, perdeu tudo, porque o que ele tinha era café. Não adiantava colher de novo, porque não tinha mercado, não tinha preço. Então, por esse motivo, ele saiu de São José dos Calçados, que era a cidade dele no Espírito Santo, e foi morar em Itaperuna, com 11 filhos. 11 filhos, e aí a fazenda queimada, A fazenda sem produção. queimada, sem produção. O que ele fez daí Ele em diante? montou um açougue. E naquela época, eles eram já, assim, ele era bem envolvido com estudo, boa formação. Os filhos mais velhos, meu tio mais velho já tinha formação, foi ser contador. A segunda foi ser professora e meu pai era o terceiro da fila. Ele tinha, nessa época, meu pai é de 18. Isso era por volta de 31 para 32. Ele tinha 13 anos. Então, ele tinha um primo que morava no Rio. Meu avô mudou para Itaperuna, montou um açougue. Certo. E não tinha que meu pai fizesse, né? Ele sem dinheiro também, o avô. Ele então pediu a um cunhado que levasse meu pai para o Rio, para ele poder estudar, fazer alguma coisa, arranjar um emprego, uma situação. Ou seja, o tio do seu pai. O tio do meu pai. Levou para o Rio de Janeiro. Sim. Ele com 13 anos. E Itaperuna, naquela época, era muito pequenininha, né? Era uma cidadezinha bem interiorana. E eles chegaram no Rio, era de trem a viagem. Chegaram no Rio. Rio de Janeiro, capital federal. A central do Brasil, que era onde era Leopoldina ali, era muito movimentada. E meu pai se perdeu do tio. Nossa. Se perdeu e ficou sozinho no Rio de Janeiro. Se perdeu e não encontrou? Não encontrou mais. E o maior problema é que ele achou que aquilo tinha sido uma armação do pai com o tio, tipo assim, leve esse menino e dá um jeito nele lá. Abandona ele para lá. Abandona para ele se virar. E ele ficou com aquilo e não procurou os pais mais. Não voltou para Itaperuna. E ficou. Ele tinha até terceira série primária, quer dizer, com 13 anos, naquela época, ter até terceira série primária já era muito, né? Então ele foi trabalhar, ganhar a vida, arranjou primeiro um emprego num restaurante, lavando prato, e foi crescendo. Ainda adolescente. Isso, adolescente. Passaram-se os anos, o meu tio, caçula, o irmão dele, caçula, quis fazer medicina. Os pais não tinham condição, mas ele queria muito, foi para o Rio, fez vestibular, passou na hoje o ERJ, que naquela época era o EG, porque era a Universidade do Estado da Guanabara. Certo. Então, os meus avós decidiram se mudar para o Rio, alugar uma casa e montar uma pensão, para que o filho tivesse onde morar e também gerar uma renda, né? Gerar uma renda. Uma pensão. Os próprios amigos deles da universidade, do filho, é que moravam. Certo. Então foi ótimo, perfeito. Num desses dias, essa pensão eles montaram na Tijuca, que é exatamente o bairro onde a universidade existe, que existe até hoje. Pertinho. Sim, que é uma das excelentes universidades do Rio de Janeiro. Certo. E o seu pai? Meu pai ficou sem comunicação.
Os pais pensavam, aconteceu alguma coisa, ele morreu. Considerava o filho perdido. Notícias. Sem notícias, né? Isso já tinha mais de 10 anos. Então, um belo dia, minha avó estava na feira, que lá as feiras, até hoje ainda são itinerantes. Cada dia da semana é montada num bairro diferente. E ela estava fazendo compras para a pensão, comprando verdura, fruta, e vê um rapaz, e meu filho era meu pai. Nossa. Foi aí que eles se reencontraram. Casualmente, Casualmente. Né? Na feira. É. E aí? Eles ficaram mais alguns anos para meu tio terminar o estudo, ficar mais Em medicina? em medicina. Depois voltaram para Itaperuna, meu pai voltou junto. E aí conheceu minha mãe e se casaram. Entendeu? Muito bem. Então, Aí a senhora é filha única? Filha única, mais velha, mulher. Ah, sim. Mas eu tenho 4 irmãos. E sempre meu pai, talvez por ele não ter tido, ele sempre foi muito participativo da nossa vida. E muito exigente com escola, com cuidado com alimentação, cuidado com dentes. E eu costumo dizer, a gente é produto e resultado da família. Sim. E eu tive essa sorte de ter um pai muito participativo e muito exigente e uma mãe que fazia toda a retaguarda. Que maravilha. Só, Exatamente. o seu pai, ele, com essa situação toda que ele se perdeu e tudo mais, começou a trabalhar muito jovem, depois ele seguiu estudando? Não. Não. Ele era um corretor. Certo. Naquela época não havia, tinha que fazer o curso ou faculdade. Ele era prático. Sim. Comerciante, comprava e vendia imóveis. Isso que ele fazia. Certo. E fazia muito bem, diga-se de passagem. Certo. E muito bem. assim sustentava a E família, assim a criação dos sustentava filhos. a família, exato. E a senhora disse que ele é muito exigente com a educação. Muito exigente. Como assim? A que ponto, Ele por exemplo? exigia, ele só aceitava que nós tivéssemos, no final do mês, quando mostrávamos boletim, tinha que ser o primeiro, segundo e terceiro lugares. Mais que isso, ele não aceitava. Menos que isso, não aceitava, né? Não, menos que isso. Nota, né, Ah. abaixo disso, ele não aceitava. Os filhos tinham que filhos estar entre seguiam os 3 melhores alunos da turma, né? Quiçá da escola. Né? E com isso, sempre minha mãe dando esse suporte, na verdade, os meus irmãos são mais novos que eu, são 2 médicos e 2 engenheiros. Que naquela época, e para estudar, você fazia medicina, engenharia, direito, alguma coisa de filosofia, né? Quando você queria fazer literatura, inglês, você fazia filosofia. E então era mais fácil de escolher, mas os vestibulares eram tão difíceis quanto são hoje. Sim. Agora, a senhora está falando isso, Mara, e aí a gente tem hoje em dia, por exemplo, uma geração, e a gente percebe isso em muitos exemplos, em que o filho, às vezes, a filha reclama de um excesso de cobrança dos pais nessa questão do estudo, né? Eu conheço alguns exemplos, né? Muitos. E isso, o resultado vem logo adiante, onde esse filho ou essa filha acaba não alcançando patamares de desenvolvimento que poderiam alcançar, né? Como é que foi para a senhora essa cobrança do seu pai eu quero que você, filha, esteja entre as 3 melhores da turma ou da escola, você, filho, como é que vocês era uma coisa muito natural. Para nós era natural. Sim. Porque a gente conseguia atender a expectativa dele e da mãe, né? Sim. Então, não foi difícil, não. Eu posso te dizer que, mesmo naquela época, a gente sempre que fez os vestibulares, meus irmãos todos estudaram em faculdade pública, federal, eu estudei na federal, a gente passava sempre entre os primeiros lugares. Não era uma coisa que, meu Deus, não. Era uma coisa tranquila. Natural para vocês. Natural para a gente, Eu me lembro, comecei a estudar inglês, eu tinha 12 anos, em escola particular, cursinho, coisa que na minha geração não era muito comum. E isso
parte também da visão dos seus pais? Acredito que sim. A Mara precisa estudar inglês, por exemplo. Não eu, todos. Sim. Eles não, na verdade, eles eram, eu penso que eles tinham uma visão à frente, porque eles nos tratavam de forma muito igual. Sim. Não havia, eles até me protegiam um pouco, mas não tinha muito essa discriminação, entendeu? Sim, mas a visão dele da importância de estudar um outro idioma, por exemplo, né? De estudar um outro idioma, por exemplo. Sim. Né? E eu, antes de casar, eu morei com uma família americana para melhorar o inglês. A senhora fez um intercâmbio? Intercâmbio. Onde? Quer dizer, nos Estados Unidos. Em Washington. Sim, em Washington. Por acaso em Washington. Na capital. Na capital. E isso, na minha geração, não era muito comum. E eu tive a oportunidade. Então, por isso que eu digo, família é muito importante, é básico. E eu acho até que eu fui privilegiada 2 vezes, porque quando definimos casamento, que eu escolhi meu companheiro, meu parceiro de vida, também foi numa família muito boa, com princípios e valores muito parecidos com os que eu tive na minha família. Sim. Entendeu? Então, essa questão da família, a senhora atribui à família uma importância muito grande para a sociedade de um modo geral, imagino, né? Mas você está falando uma coisa aí, eu estou me lembrando, e isso já, depois de casada, eu sempre fui muito ansiosa para fazer alguma coisa, para empreender. Sempre fui. E eu pensava, meu Deus, por que eu sou assim? Tenho que ficar menos ansiosa, eu não preciso fazer tanto. Eu sempre fui muito além do que era normalmente, do que acontecia normalmente. E aí um dia eu estava dirigindo, aqui já em Tucuruí, me lembrei, passou assim na minha mente. Veio meu pai apresentando os filhos para um amigo. E ele dizia, esse aqui é meu filho Maurício, que já terminou medicina, já faz residência em neurocirurgia. Esse aqui é meu filho Sávio, que também já terminou engenharia de telecomunicações e passou em 6º lugar no concurso para a Embratel, coisa que era. Esse aqui, meu filho Eduardo, também faz medicina. Esse aqui, meu filho caçulo, Gustavo, que faz IME, que é de engenharia melhor escola. IME e ITA são até hoje consideradas as 2 melhores escolas do Brasil. Esse meu irmão fez engenharia de perfuração de petróleo. Aí ele olhou para mim, isso era férias, todos estávamos lá. E disse que essa aqui é minha filha Mara, que vai casar com o Zé Carlos, que também está no sei que ano lá de medicina. Então, não havia discriminação no que ele me proporcionava, mas não deixa de ser uma forma de, né? Ela vai casar com o Zé Carlos, que também faz medicina. E a senhora estudou o quê? Nessa época eu fazia, eu estudava português e inglês, depois eu fiz, porque era, né, uma coisa que para mim era importante, minha paixão. Depois eu fiz no Rio já, português e literaturas, na Federal. Depois, quando o Zé Carlos, nós casamos, que ele falou, vamos fazer um hospital, vamos construir um hospital. Eu, então, fiz administração hospitalar, que na época só tinha 2 cursos, um no Rio e outro em São Paulo. No Rio era na PUC, eu fiz na PUC do Rio. Na época da construção do shopping aqui, isso muitos e muitos anos depois, eu também voltei e fiz uma gestão mais moderna, né? Porque na época eu cursei administração, anos e anos depois que foi o shopping, e em 2016 eu fiz um curso de gestão imobiliária, negócio imobiliário. Maravilha, hein? Para trabalhar com loteamento. Certo. Não sai daí, viu? Daqui a pouquinho tem mais entrevista com a Mara Rangel. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Semana da Lavanderia na Loja Centro. Vários modelos, grandes capacidades e super ofertas para facilitar a sua vida. Lavadora Electrolux 13 kg, R$ 1.999,90. Lavadora Electrolux 17 kg, R$ 2.499,90. Lavadora Panasonic 15 kg, R$ 2.149,90. Lavadora Panasonic 17 kg, R$ 2.499,90. E você escolhe tanquinho Newmac 20 kg ou centrífuga Miller 15 kg por somente R$ 599,90. Semana da Lavanderia na Loja Centro, o centro de compras. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Ano novo, casa nova, começa no Cine Foto Vaz. Tinta semibrilho 18 litros Veloz, R$ 388. Tinta semibrilho 3,6 litros Veloz, R$ 82. Impermeabilizante emborrachado 18 litros Telha-Cor, R$ 362. Impermeabilizante emborrachado 3,6 litros Telha-Cor, R$ 78. Lajota para piso 58 por 58, a partir de R$ 33 o metro quadrado. Argamassa Sion 20 kg Quartzolite, R$ 21,50. Comece o ano do jeito certo. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. Voltamos com a sala interativa e agora você confere mais um trecho do podcast com a Mara Rangel, esse bate-papo super agradável e especial, e a gente tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida desta empreendedora de Tucuruí. Eu fico pensando, a senhora morava no Rio de Janeiro, né, Itaperuna, depois morou na capital também? Ou não? Não, morava em Niterói. Niterói. Mas uma cidade mais tranquila, Do outro estudava lado no da ponte, Rio, né? mas a gente morava em Niterói. Muito bem. Atravessou muito, então, a ponte Rio-Niterói? Todos os dias, né? Direto, Todos certo. os dias. E aí, como é que foi para vir para Tucuruí? Porque a senhora disse que conheceu o eu doutor conheci Zé Carlos. em Itaperuna. Certo. Ele é família de lá Aí de Itaperuna namoraram, também. casaram? Casamos, morávamos em Niterói, nessa época. Itaperuna é uma cidade que, naquela época, os jovens iam para a capital estudar, como acontece até hoje, né? Sim. Então, nós fomos para Niterói estudar e, quando casamos, continuamos morando em Niterói. E meu sogro, que é o Jair Seixas, né? Todo mundo conhece aqui na cidade. Queridão, né? Um dos fundadores aqui do Sistema Floresta do Sistema também. Floresta também, e muitas outras coisas, Sim. uma pessoa... E, aliás, muito queremos lúcida, né? conversar com ele aqui também, Isso né? é interessante. Ele faz 100 anos, em maio agora, já 13 de maio. Que maravilha, né? 100 anos. Bom, então, ele tinha vindo para Tucuruí. Sim. Ele tinha a seguinte ideia. Ele e um cunhado, que por acaso também chamava Jair, começaram a vida juntos, em Minas, comprando gado e andando a pé, de Valadares até Itaperuna. Tocando gado. Tocando. Em Itaperuna, eles colocavam o gado no trem e vendiam para um frigorífico no Rio. Uau. Então, cada um conseguiu ter fazendas e tal. E esse cunhado teve uma dificuldade quando o governo mudou o sistema de cobrança do imposto. E na semana que ele tinha comprado 5.000 reses, o imposto cresceu absurdamente. Nossa. E todo o lucro dele, ele perdeu. Mas de novo o governo, né? Porque de novo o governo. Getúlio Vargas vai e manda queimar a fazenda do seu avô. Aí agora vem outro governo. Do meu tio, do tio do Zé Carlos. Sim. Então, o meu sogro, que tinha começado a vida junto com ele, falou, bom, eu vou vender a minha fazenda e compro as suas, até você se recuperar e eu poder comprar a minha de volta. E assim fizeram. Só que quando ele recuperou, a fazenda, quem havia comprado, não quis mais vender. Então, ele saiu pelo Brasil procurando algum local para investir. E, por acaso, chegou em Paragominas e conheceu uma pessoa, não sei se você já leu o livro
que foi escrito sobre a vida dele? Infelizmente ainda não. Não, vou te dar um de Opa, presente, eu tenho, vou muito te dar, obrigado. me lembra isso. Vou lembrar, obrigado. Bom, então ele chegou em Paragominas e uma pessoa que por acaso era primo dele, que ele nem sabia que morava em Paragominas, disse que tinha essa propriedade aqui em Tucuruí para vender. Ele veio e comprou. E se estabeleceu aqui. Isso foi na década de 70 ainda. E quando nós nos casamos, a hidrelétrica já estava sendo construída. Então o Zé Carlos dizia, nós vamos para Tucuruí montar um hospital. Foi quando eu decidi, então eu tenho que estudar alguma coisa para lhe ajudar. Relacionado à E administração fui hospitalar. fazer administração hospitalar. Ainda lá? Exatamente. Isso lá Em no Itaperuna, Rio. no Rio de No Janeiro. Rio, No já Rio de casada, Janeiro. Certo. no Rio. Certo. Foi onde eu fiz na PUC do Rio. Entendeu? Certo. E aí, quando a gente veio, Isso 78? foi um pouquinho antes. 76. 78, o Zé Carlos terminou medicina e tal. Foi um pouquinho antes. Eu terminei o curso, o TCC, Mas vocês vieram para cá em que em ano? 80. 80. Tanto que ele veio na minha frente, porque eu estava terminando o estágio dessa Certo. faculdade. E o seu Jair Seixas veio Já antes para morava, veio Paragominas? bem antes. Não, veio antes, Sim. conheceu, porque Paragominas seria uma possibilidade. Mas aí esse primo sugeriu Tucuruí, entendeu? Sim. E acabou vindo para cá. Certo. E nós viemos por isso. Foi quando eu fiz administração hospitalar. Certo. E o hospital foi construído em que ano? Nós chegamos aqui em 80. Foi aquele ano da enchente. Sim, a grande cheia. Chovia absurda. E nós conhecemos um casal de médicos, que era a Miriam e Rubens. O Rubens tinha um irmão que trabalhava na Eletronorte, mas ele não quis, ele montou o hospital dele. E o pai do Rubens tinha muitas propriedades em São Paulo, e esse senhor veio a falecer poucos meses depois que nós chegamos aqui. E o Rubens e a Miriam foram embora. Então, nós tivemos que comprar a parte deles, acabamos ficando sozinhos, entendeu? Entendi. E aí começaram... Nós iniciamos junto com o Rubens e a Miriam. Certo. O hospital... O hospital era No mesmo lugar onde é no hoje? mesmo lugar, porque não tinha como. A gente queria construir, mas não tinha como. Então, o Zé Carlos preferiu já entrar com um grupo que tinha um hospital pronto, e depois nós fomos aumentando. Certo. Interessante, dona Mara, nós conversamos, eu e o seu Oliveira, no episódio anterior, e ele falava muito da importância que a dona Rosa tem, né, na história de crescimento e desenvolvimento do Comercial Oliveira, ela atuando como peça-chave mesmo, né? Ou seja, uma mulher, uma mulher forte ali ao lado dele, trabalhando lado a lado, né? E eu vejo que na sua história é a mesma coisa. É a mesma coisa com o doutor Zé Carlos, na Sim. construção da vida de vocês e dos empreendimentos, né? Sim, das decisões, que eu digo, a gente sempre foi muito parceiro, verdadeiramente, e muito amigo. E assim, tudo que a gente faz é muito junto. Não tem assim, ele ter uma ideia, eu fazer outra coisa, não. Tudo que a gente faz é muito junto. E vou te dizer, ele tem as ideias e eu sou mais da execução. Até porque, como ele ficava no hospital o dia inteiro, o tempo dele era muito limitado. Então, ele falava, vamos fazer isso, isso e isso. E você vai fazer isso. Eu disse, tudo bem. E a gente fazia. Certo. A gente conseguia realizar. Exercendo a medicina e a senhora exercendo a gestão. A gestão, sempre. Muito sempre, bom. Sempre. No shopping mesmo, né? Sim. Quando a gente... Pois é, mas aí a senhora já está citando o shopping, eu vou então já lhe perguntar, de quem foi a ideia de fazer um shopping center aqui em Tucuruí? Mais uma vez, essa pessoa forte, que foi meu sogro, ele chegou aqui muito cedo, teve essa oportunidade de estar numa cidade com uma construção de uma hidrelétrica, onde as pessoas que estavam aqui, todas tiveram muita oportunidade, haja vista a floresta, foi mais uma, né? Verdade. Em função de tudo que estava acontecendo naquele momento de evolução de um país, de um estado, de uma região, de uma cidade. E nós estávamos aqui.
É isso que eu digo. Deus, ele vai preparando tudo para você. Eu tive uma família pródiga em carinho, amor e atenção. Me caso com um cidadão também na mesma situação, com esses valores todos. Eu digo que a minha sogra, ela foi tão minha amiga quanto a minha mãe era. E isso é muito importante. Muito importante. Minhas cunhadas, tudo. A gente sempre foi uma família uma de fato, família né? de fato. E depois, o meu sogro, ele ganhava, falava, agora eu vou dividir com os filhos. Aí dividia tudo que tinha, ficava, só quero ficar com o gado. Aí passava os anos de novo, ele falava, vou dividir de novo. Agora eu vou dividir dessa vez, eu já vou dividir com os netos também. Não, agora ele já fez isso 3 vezes. Que bênção, hein? E já está fazendo a 4ª vez. Então. Que bênção, né? É uma pessoa com uma visão de abençoar mesmo. De abençoar. Né? Nunca fez questão de nada assim. Sempre o que é dele. Tanto que ele tem inúmeras pessoas nessa cidade que ele ajudou. E de uma certa forma, você convive com isso, o mínimo que pode acontecer é você aprender que a dádiva é uma qualidade muito boa. Sim. E que ela volta para você. Tudo que você faz, que é bom, volta para você. Você acaba, né? Sendo abençoado também. Isso. Mesmo que você não seja ou não venha, você aprende. Uhum. Você convive tanto com aquilo que você aprende. Então, numa dessas vezes que ele partilhou, nós ganhamos o terreno aqui na Lauro Sodré. Pertinho aqui do nosso Pertinho estúdio, aqui, né? E o Zé Carlos falava assim, Mara, eu não quero fazer uma coisa assim, simples, eu quero construir, nós vamos construir alguma coisa que os nossos filhos possam aproveitar, né? Que a cidade também possa desfrutar. Uhum. Mas não pensávamos em shopping, não. Isso era a nossa conversa. Uhum. E o tempo foi passando e tal. E eu gostei sempre muito de decoração. Uhum. E eu dizia para ele, deixa eu fazer uma loja em Belém, no shopping Castanheira. O shopping estava já funcionando, né? E ele ria assim, mas não dizia nada. De novo, eu pedia, deixa eu fazer uma loja no shopping. Aí um dia ele me perguntou, mas como é que você vai ter uma loja no shopping Castanheira se você mora em Tucuruí? Como é que vão ficar as coisas aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma loja aqui em Tucuruí, mas com uma condição. Você vai ter que construir essa loja. E não vai construir só uma loja, você vai fazer um shopping. Eu falei, como assim? Ele falou, um shopping. E aí começou tudo. Isso ainda foi do século passado. Isso era 1999. 99. Aí fomos procurar um engenheiro que pudesse fazer o projeto, né? E precisava que fosse alguém... Bom de estrutura. Bom de estrutura. Falou a palavra certa. E aí? Apareceu o Sancler. O Sancler tinha um escritório bem quase na esquina ali da Big Ben. E ele não era prefeito ainda? Não. 99, né? 99. Foi prefeito em 2008, né? O primeiro Acho mandato, isso. né? Porque na inauguração do shopping também não era ele. Ele foi depois. Isso eu me lembro bem. Inaugurou quando? Isso em 99? Isso foi em 99. Aí... Levou a ideia para o Sancler. Levou a ideia para o Sancler. O Sancler falou, nossa, o Zé Carlos falou, Sancler, mas tem o seguinte, eu só tenho tanto para te pagar pelo projeto. E o Sancler respondeu assim, Zé Carlos, mesmo que você me dissesse que você não tinha um centavo para me pagar, eu gostaria muito de fazer esse projeto, porque eu tenho certeza que isso vai me fazer crescer profissionalmente. Que bacana, né? E o Sancler, por acaso, ele fez engenharia em Belém, e quando ele fez a pós-graduação dele em cálculo estrutural, ele estudou na mesma universidade que eu estudei, que eu fiz o meu curso de português e literaturas. Não, na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E ele foi muito assim, muito amigo também naquela época, ele viajava, fotografava, trazia ideias, nos ajudou muito, vamos dizer assim.
a realizar esse projeto. A realizar esse projeto. Nós começamos a construir em outubro de 2000, dia 4 de outubro de 2000. Inauguramos 15 de outubro de 2005. Foram 5 anos de construção. Entendeu? 5 anos de obra. Foi uma vitória, Sim. Porque não é uma obra simples. É uma estrutura muito complexa. Muito complexa. Tem cinema, exatamente. 2 cinemas, né? São 3 salas cinemas, de cinema. Né? 3 salas de cinema, Ainda fizemos o salão de festa lá em cima, as lojas todas, a praça de alimentação, garagem com subsolo, enfim. Conseguimos, né? Foi quando eu voltei e fiz o curso de gestão. Para me atualizar, porque eu já tinha feito administração há muitos anos atrás. Né? Certo. E um desafio também, olhando para um comércio, para um mercado de um município com cerca de 100 mil habitantes, mais ou menos. Tudo isso, né? Um desafio, né? Muitos municípios do tamanho de Tucuruí, por exemplo, não tem shopping. Né? Não tem shopping. Mas, felizmente, eu costumava dizer que a gente matava um leão e deixava um amarrado para morrer de madrugada. Hoje já não está tanto assim mais. Isso era todo dia. Às vezes agora a gente mata um leão toda semana. Mas não é preciso matar leões. Certo, que faz parte também da própria dinâmica da atividade comercial, negócio, né? Da atividade comercial. Sim, sim. E a gente tem tido nesse país altos e baixos, né? Aliás, não digo no país não, no mundo. No mundo. Nós temos tido isso. Verdade. Com certeza. E Tucuruí não seria diferente. Não seria diferente, com certeza. Está inserida nesse contexto. E nós tivemos o término da barragem, a segunda etapa, o término da segunda etapa. Tudo isso também mexe muito com o comércio regional, né? O comércio da cidade. A própria dinâmica dessa atividade. Que simpatia, né? E que história de vida. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo. Já já estamos de volta. Semana da Lavanderia na Loja Centro. Vários modelos, grandes capacidades e super ofertas para facilitar a sua vida. Lavadora Electrolux 13 kg, R$ 1.999,90. Lavadora Electrolux 17 kg, R$ 2.499,90. Lavadora Panasonic 15 kg, R$ 2.149,90. Lavadora Panasonic 17 kg, R$ 2.499,90. E você escolhe tanquinho Newmac 20 kg ou centrífuga Miller 15 kg por somente R$ 599,90. Semana da Lavanderia na Loja Centro, o centro de compras. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Ano novo, casa nova, começa no Cine Foto Vaz. Tinta semibrilho 18 litros Veloz, R$ 388. Tinta semibrilho 3,6 litros Veloz, R$ 82. Impermeabilizante emborrachado 18 litros Telha Cor, R$ 362. Impermeabilizante emborrachado 3,6 litros Telha Cor, R$ 78. Lajota para piso 58 por 58, a partir de R$ 33 o metro quadrado. Argamassa Sion 20 kg Quartzolite, R$ 21,50. Comece hora do jeito certo. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. A sala interativa está de volta. Agora vamos para mais um trecho da entrevista com a Mara Rangel, essa mulher super inteligente que inspira outras mulheres. E então, a gente tem um amigo que mora em Macapá, foi nosso sócio. Antes do shopping, a gente tinha uma loja de venda de automóveis, de carros, novos e usados, naquele terreno. Sim. Que é o Márcio Faria. E o Márcio, então, vivia convidando, vem aqui, e a gente nunca ia. E o Zé Carlos foi e gostou de Macapá, o Márcio tinha uma fazenda para vender, e coincidiu com aquele 2008, julho, agosto de 2008, que os fazendeiros adormeceram, normais, e acordamos todos bandidos.
Lembra disso? Julho de 2008? Foi quando você, que tinha uma ordem de desmatar 50%, passou a ter que desmatar só 20%. Sim. Tinha que reflorestar. Ainda bem que isso foi revisto, né? Sim. Falar nisso, há pouco tempo eu li o livro do Aldo Rebelo. Já viu, Marcelo? Do Aldo Rebelo, que foi ministro sim. do Meio Ambiente, Sim. que fez o Código Florestal. Sim, Código Florestal. Fantástico o livro Sim. dele, vale a pena, viu? Sim. E aí em Macapá vocês... Em Macapá, o Zé Carlos comprou uma fazenda e fomos investindo lá, porque uma cidade é uma capital, porém ela tem característica de uma cidade média. menor. Então, a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu investir em Belém, a gente conseguiu investir em Macapá. E aí tinha também alguns terrenos grandes, né? E conversa e tal, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer loteamento. E, por acaso, a Buriti, que foi a primeira loteadora em Tucuruí, que eu acredito que hoje ela seja talvez a maior do Brasil, em número de lotes parcelados, né? A última vez que eu conversei com o Sidney, ele tinha uns 140 mil terrenos parcelados e a grande maioria vendidos. Que beleza. Né? Muito, muito importante. Aí vocês fizeram Nós contato. fizemos aqui, ele comprou o nosso terreno para fazer o loteamento. Fez o Buriti 1 e o Buriti 2. E era na minha porta. E eu acabei, como eu gosto muito de construção, eu acabei vendo aquilo e aprendendo um pouco. E resolvemos, então, fazer loteamento lá em Macapá. Certo. Entendeu? E temos já estamos, Macapá nós já estamos no 3º, e temos também Itaperuna, no estado do Rio, que é esse meu irmão que mora lá, que é o Neuro, ele é sócio também dessa empresa nossa. Que beleza. E aí, quem vai tomar E a senhora conta? já tinha feito um curso também nessa área? Não, foi quando eu fui fazer Sim. negócio imobiliário e construção civil na Fundação Getúlio Vargas, que trouxe esse curso para Belém e foi muito bom. Mas quem vai tomar conta disso? Meu irmão não pode, o Zé Carlos não podia, o outro sócio não podia. Ah, não. Sobrou para quem? A Mara, para a gestora da família. A Mara cuida. Então eu fiquei, isso foi 2013. Eu passava todo mês, uma semana em Macapá. Depois da pandemia, eu diminuí um pouquinho, até porque as coisas também já estão mais estabilizadas, eu não preciso ir com tanta frequência. E como é que foi na pandemia, né? Vocês que têm um hospital que é referência aqui em Tucuruí também no atendimento das famílias, as pessoas. Como é que foi a pandemia para vocês? A senhora gestora do hospital, o seu esposo médico, também ali no contato direto com as pessoas. Como é que foi para vocês isso? A gente não atendeu tantos pacientes com Covid, né? Não. Mas a Covid estava circulando, né? COVID e as pessoas iam lá também. Continuou funcionando, né? E eu defini que não queria muito me envolver, até para não colocar em risco os funcionários, que era todo mundo muito assustado e tal. Então, a gente ficou meio que deslizando suavemente nessa situação, entendeu? Não foi um hospital, tipo, não referência foi. para o tratamento. Mas internamos inúmeros pacientes, mas não... E também o foco maior foi no hospital público, né? No regional. Que se estruturou. Sim. Eu digo que assim, no Brasil todo, foi mais no público É. que se estruturou para receber o paciente com Covid. Sim. Né? Foi uma coisa muito assustadora, até hoje é. Nós todos, né, estamos vivendo agora as consequências. E aprendendo a lidar com tudo E isso também. aprendendo a lidar Ainda, com né? tudo isso Agora, a ainda. senhora tem quantos filhos? Tem um casal. Um casal. O Tiago. Ambos médicos, não? Não. O Tiago fez direito. Direito. Fez a prova da ordem para tributário. Chegou a montar um escritório em Niterói. Mas ele veio para Tucuruí e disse: mãe, eu tenho uma coisa muito importante para falar com você e com meu pai. Fala, meu filho, sentando. Então, eu não quero ser advogado, eu quero ser feliz. Minha filha falou isso para mim também. Falou também? A Rebeca falou. Ela estava em que ano já? Não, ela concluiu. Concluiu direito, certo. só que ela disse: pai, eu quero trabalhar com comunicação. É lá que eu
Eu acho. E ele, Marcelo, o Tiago? O Tiago é comerciante. Tem sim. loja no shopping. Eu acredito que ele ficou muito assustado com o meio que ele viu lá. Sim. Entendeu? Ele começou no Rio. Sim. Ele fez numa das melhores faculdades de Direito do Rio, que é meu nome, gente, me esqueci agora. Daqui a pouquinho lembra, lembra. mas ele não... Ele concluiu e disse que não... se decidiu Sim. por tributário. Naquela época, o Rio fazia, quer dizer, todos os estados faziam provas de forma independente. Hoje faz uma prova única, né? E ele fez tributário, que é das mais difíceis. Certo. Mas e decidiu ser feliz. Sim. É o que importa nessa vida também, né? Ser feliz. Vá ser feliz. E no caso, a doutora Lia. A Lia é médica, muito bem recebida aqui na comunidade, os pacientes gostam muito dela. Pessoas... Já consultei com ela. Já? E fez exame, né? Fiz exame de ultrassonografia. Isso. E eu tenho um grande amigo que é o Dr. Geraldo Salles, que também é seu amigo. E ele disse, amigo. Marcelo, a Lia, ela é referência no Brasil como a gente, médica, fala ultrassonografia. Ela é radiologista. Radiologista. E atende a gente fazendo ultrassonografia, ultrassonografia que está dentro da especialidade dela. Da radiologia, né? Da radiologia. Pois é, e o doutor Geraldo me falou que ela é referência, né? É verdade. Eu, como mãe, eu fico muito orgulhosa, mas você sabe, a ética de um hospital, de um profissional, não permite que a gente fale isso, né, Marcelo? Sim. Quem vai fazer isso é exatamente o que você está dizendo, é o boca a boca, é um falando e o outro. Os próprios colegas médicos os também. colegas médicos, o povo, né, as pessoas aqui viram ali bebê pequenininha, que ela nasceu aqui. O Tiago não, o Tiago nasceu em Niterói, mas Lia nasceu aqui, né? Sim. Então, as pessoas são muito apaixonadas por ela. Ela é muito dedicada, muito profissional e assim, além de um ser humano incrível. É um ser também. humano incrível. É um ser humano incrível. Doutora Lia Primo, né? Lia Primo. Ela também, porque eu não deixei que os filhos perdessem o nome das avós. Então, é Lia Primo de Siqueira, Rangel Gonçalves. Quando ela casou, ela manteve todos e ainda colocou o Rodrigues, do Juliano. Maravilha, então, né? Pronto. Que beleza. Um nome grandão. É um nome grandão. E ela atende no Hospital Santa Angélica, né? Mas a parte de gestão, ela não puxou para a mãe, ela puxou para o pai na parte do atendimento médico. Como é que ela tem se destacado bastante na gestão também? Eu sempre dava muito suporte. Mas eu falei, gente, ela precisa, né, desenvolver essa aptidão. E hoje ela está indo sozinha e está indo muito bem sob a minha ótica. Eu costumo ir ver que ela está indo muito bem como gestora também. Maravilha. Melhor do que eu, até porque... Que bacana, isso é fantástico, né? Eu estou acompanhando o que a senhora está falando e fico lembrando também do termo que é muito utilizado hoje em dia, que é a mulher empoderada, né? Sim. E conhecendo a sua história, lá desde a década de 1970, a senhora já despontava e surgia na sua família, na sociedade, como uma mulher empoderada, sim, apesar de que eu acho que esse termo nem existia. Marcelo, né? deixa eu te falar. Eu acredito, eu penso que a mulher é empoderada sempre, independente da opção que ela faça de vida. Porque quando Deus nos escolheu para gestarmos, gerar vida, né? Para gerar vida, quer maior poder do que esse, incrível, Marcelo? Né? Incrível. Entendeu? Então, eu não sei, eu sou muito empolgada com isso. Tenho muito orgulho de ser mulher, tenho muito orgulho de ser Mara Cristina Primo de Siqueira Rangel Gonçalves. Tenho muito orgulho da minha família, dos meus antepassados, meus pais são mortos, da família do meu marido, mas tenho muito orgulho da minha família também. Isso eu estou te falando assim, do fundo do meu coração, entendeu? E eu sou muito empolgada com a vida. Eu acho que você ter a oportunidade todos os dias de olhar para um céu azul, ou para uma chuva torrencial, uma florzinha bobinha que está lá nascendo, isso é muito perfeito, entendeu? Então, assim, eu acredito, a mulher foi empoderada
quando ela foi escolhida. A mulher é empoderada porque ela cuida dos filhos. Seja ela uma dona, quer mais poder que tem uma mulher que fica no lar, cuidando dos seus filhos, seu marido cozinhando bem. Eu tenho a maior admiração. Eu não sei, quer dizer, eu não sei cozinhar. Na pandemia, eu fiquei 4 meses sozinha, fazendo nadinha, tudo. A senhora não faz nadinha? Não, eu faço. Mas Sim. eu não sou uma exímia Sim. cozinheira, né? Uhum. Sei fazer aquele básico. Sim. Mas isso é maravilhoso, Claro. não é? Com Entendeu? certeza. Então, acho que tem poder a mãe, tem poder a avó. Gente, você nem imagina como eu sou feliz com os meus netos maravilhosos. Tem poder a mulher dona de casa, tem poder a mulher que é criativa, a mulher que é empreendedora, todas nós, a mulher guerreira. E eu digo mais, nós temos muita coragem. E coragem, que quando eu digo coragem, não é aquela coragem, não tenho medo. Tenho sim muito medo, mas a coragem me faz enfrentar o medo e chegar lá. Que bacana, né? Entendeu? Isso é muito lindo, muito forte. É. E a senhora é muito corajosa mesmo. Eu muito, sou. Muito, Eu sei que muito eu guerreira sou. e tem Muito muita guerreira. força. Um dia desse eu lhe encontrei e a senhora nem sabe, na PA 150. Eu estava vindo de Marabá e a senhora passando na PA 150 para lá. Eu digo, rapaz, olha quem vai ali. Dona Mara. Eu imagino que a senhora ainda deve ter alguns projetos pela frente também, Marcelo, né? Com todo esse entusiasmo que a gente percebe, né? Que isso é fantástico, né? É incrível, é maravilhoso. De verdade. Quando eu fiz 70 anos, falei, bom, agora já fiz 70, vou parar, porque tem outras pessoas para fazer por mim, mas não consegui ainda, Marcelo. Mas estou me programando para desacelerar. Não acredito que eu vá parar totalmente, mas eu quero desacelerar porque eu quero viajar muito ainda. Eu gosto muito de viajar. Isso é fantástico, entendeu? maravilhoso. A senhora E se pretende eu não viajar para onde, por exemplo? Olha, esse ano passado eu fiz uma viagem muito interessante. Para onde? Para a Islândia. Uau! Foi maravilhoso. Islândia é frio, né? Islândia é bem perto frio. da Groenlândia? A Islândia fica em linha reta, né? Porque mar são 300 quilômetros da Groenlândia. E a Islândia, ela é lava. O país inteiro é lava de vulcão. Uau! Né? E a senhora foi lá na E nós Islândia? fomos lá, passamos 10 dias na Islândia. Que maravilha. O Zé Carlos não quis ir, mas ele também, não, você quer ir, vai. E é um Meu destino, irmão, acho que pouco procurado, né, por turistas. eu acho que mudou. Eu Mudou? conversei com o motorista, porque lá muito facilmente todo mundo fala inglês. E a senhora fala desde os 13 anos de idade. Então foi tranquilo. Fluentemente, tranquila. Eu conversei com o motorista, as pessoas são educadíssimas, gostam, têm prazer em receber você. E eu perguntei para ele, né? Qual era a principal economia da Islândia? Porque eu olhava, a gente viajou muito, porque a natureza, que lá é a natureza, E não deve tem ser outra o turismo coisa. hoje em dia ou não? Era o peixe. Mas ele falou que de 3 anos para cá, Mudou. o turismo superou Que maravilha. o peixe. Que entendeu? bacana, né? E ele me contou também que eles não têm muito como plantar. Por Tipo, causa do por causa do né? solo, né? Que não é A tão agricultura fértil. lá é fraca. É pífia. Fraca. É. Então, que todos os dias eles têm aviões que saem da Islândia, vão para a Europa, para Buscar países tipo Bélgica, Inglaterra, e voltam com frutas, verduras e legumes. Entendeu? Gado, Importam muito alimento, né? gado eu vi pouquíssimo. A uma fazenda que eu vi, um rebanho, tinha 11 reses. Nossa. Mas eles criam muito carneiro. Então, é Sim. carneiro, peixe, frutos do mar. E Próxima viagem sua, eu pedi para a senhora trazer umas imagens para a gente fazer uma reportagem bem legal tá. dessas suas aventuras. É. Foi para a Islândia, Islândia, Noruega Noruega. e Dinamarca. países colonizados pelos vikings. Sim, os Né? Vikings. Groenlândia, Os Vikings. é.
eu estava falando com ele e pedi para me levar. Tem alguma coisa viking aqui? Ele disse assim, viking não, Viking. Viking. Porque eu estava falando inglês Sim. e falei viking, né? Sim. Eu disse Viking. Aí eu aprendi Viking. Muito bem. Não posso falar viking. E aí o seu projeto Muito para um bonito. futuro próximo é Então, desacelerar no trabalho para viajar um pouco mais. Para né? viajar e tentar convencer o Zé Carlos. Porque o Zé Carlos é aquele workaholic que é uma coisa impressionante. E ele Quando gosta- ele não está no hospital, ele está na fazenda. Pois é, ele gosta muito também da pecuária, né? Quando eu casei com ele, eu achava que eu era estudiosa. Porque realmente eu sou estudiosa. Ele estuda muito mais do que eu. Pode até não parecer, mas isso é real. Ele lê medicina todos os dias da vida dele, até hoje. Eu vi isso na prática, porque a minha avó, uma época, adoeceu, teve um probleminha no pé, né, furou o pé num prego e pé de diabético, virou aquele machucado imenso. Nossa, ela deve ter usado aquela câmera hiperbárica, né? Usou e conseguimos através da câmara hiperbárica. Lembra que eu te perguntei Sim. para aquela funcionária nossa Sim, de Macapá? verdade. Isso mesmo, Eu estou até lembrando agora. lhe Você que me passou o recomendei, endereço, em né? Castanhal, É. Mas aí ela consultou com o doutor aqui e ele, incrível, né? Conhece demais, né? Sabe tudo, né? Está sempre se atualizando, né? Um A estudioso. última de pós que fato. ele fez foi em 2018, sobre nutrição. Porque realmente hoje é uma realidade. Ou você cuida da alimentação, ou cuida da alimentação. Não tem outra saída. Não sai daí, não tira o olho da TV. A gente vai para um intervalo rapidinho, já já a gente volta com mais Sala Interativa. Semana da Lavanderia na Loja Centro. Vários modelos, grandes capacidades e super ofertas para facilitar a sua vida. Lavadora Electrolux 13 kg, R$ 1.999,90. Lavadora Electrolux 17 kg, R$ 2.499,90. Lavadora Panasonic 15 kg, R$ 2.149,90. Lavadora Panasonic 17 kg, R$ 2.499,90. E você escolhe tanquinho Newmac 20 kg ou centrífuga Miller 15 kg por somente R$ 599,90. Semana da Lavanderia na Loja Centro, o centro de compras. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Ano novo, casa nova, começa no Cine Foto Vaz. Tinta semibrilho 18 litros Veloz, R$ 388. Tinta semibrilho 3,6 litros Veloz, R$ 82. Impermeabilizante emborrachado 18 litros telha cor, R$ 362. Impermeabilizante emborrachado 3,6 litros telha cor, R$ 78. Lajota para piso 58 por 58, a partir de R$ 33 o metro quadrado. Argamassa Sion 20 kg quartzolite 21,50. Comece o ano do jeito certo. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. Agora, neste último bloco, trazemos então o último trecho também da entrevista com a querida Mara Rangel, esta empreendedora, empresária de Tucuruí, que é de uma simpatia incrível, e é claro que você não pode perder o desfecho desse podcast da Floresta. Vamos lá! Sensacional, quero agradecer muito a sua Pois é, eu também. participação aqui, fico feliz em poder conhecer a sua história. Eu ainda não conhecia a sua história dessa maneira, fico encantado e acho que é um exemplo muito importante, Mas, né, para quem nos Marcelo, acompanha. é uma história normal Uma história de um ser humano de um ser humano. que encarou os desafios, né? Sim. E continua encarando, Continua né? Inclusive, encarando Itaperuna é uma cidade que passou por alguns ciclos, Sim, assim como Tucuruí Itaperuna também. foi uma cidade que passou café, arroz, pecuária, e hoje é uma cidade que está muito desenvolvida em função da educação. Com isso, hoje ela tem faculdade de medicina, tem todas duas particulares, mas ela cresceu, ela pôde ter essas duas faculdades de medicina por causa de um hospital filantrópico que havia na cidade e que desenvolveu, cresceu muito.
Itapiruna chegou a fazer transplante de fígado, transplante de coração. Hoje não faz mais, mas há 20 anos atrás fazia. Aquela cirurgia de aneurisma, eu digo no cérebro, porque é que meu irmão faz lá, que você põe o catéter pela veia e vai colocando molinhas de titânio. Itapiruna foi a segunda cidade no Brasil a fazer. E seu irmão? E meu irmão fazia. Fazia. Ele estava num congresso em Boston e apresentando um trabalho, e Boston tinha uma fábrica da molinha de titânio. Aí o pessoal falou, não, nós queremos conhecer esse médico e tal. Ele e meu sobrinho. E ambos médicos? Ambos médicos, sim. Na família do meu irmão, ele, neuro, o filho mais velho, neuro, casado com uma geriatra. O segundo filho, neuro, casado com outra neuro. A outra filha, médica, geriatra, casada com ortopedista. E a outra filha casada com um que está terminando ortopedia. Então, quando a gente chega lá, eu falo, proibido falar de medicina. Né? Ainda vai o Zé Carlos junto, né? Pronto. Eu falo, proibido, não pode. Dona Mara, muito obrigado. Sucesso eu sempre, que digo, que Deus Marcelo, abençoe. Obrigada, para mim foi uma honra participar aqui da Floresta, porque a Floresta é ponto assim, de referência para todos nós de Tucuruí, né? Eu conheço o Zé desde que cheguei aqui, admiro muito seu pai. Muito obrigado. Muito mesmo. Muito obrigado. E a gente tem uma história relacionada com a sua família através também, do seu Jair, né, do meu sogro. É um dos sócios fundadores. Exatamente, né, aqui da rádio. Floresta. Pois é, foi muito bom. Você sabe que eu nem gosto de falar em público. É verdade. Mas eu me senti bem tranquila. E a gente agradece muito, né? Muito obrigado. E quando o convite aconteceu também, a senhora disse que aceitou, depois falou, mas eu depois eu fui refletir, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Mas e, no entanto, a coisa aconteceu muito, mas é porque fluiu bem naturalmente. Precisava ouvir a sua história, assistir a sua história para nos inspirar. Isso é fonte de inspiração. Muito obrigado. E que os jovens da nossa cidade sejam também abençoados. Amém. E que sejam gratos a ela por estarem aqui vivendo. Que é a cidade maravilhosa. E ajudar a desenvolver também. Isso. Como e aí eles voltam e ajudam a desenvolver. A gente espera que você em casa tenha gostado. Amanhã tem mais podcast na Floresta aqui na Sala Interativa. Por hoje é só. A gente agradece a sua companhia e a sua audiência. Um beijo, ótima quarta. Tchau, tchau.